A ansiedade. Não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores que constringem uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. As constantes alterações da bolsa de valores, a compressão dos gastos, a correria pela aquisição de recursos e a disputa de cargos e funções bem remuneradas geram, de um lado, a insegurança individual e também coletiva. Por outro lado, as ameaças de guerras constantes, a prepotência de governos inescrupulosos e chefes de atividades arbitrários, quão ditadores. Os anúncios e estardalhaços sobre enfermidades devastadoras, os comunicados sobre os danos perpetrados contra a ecologia, prenunciando tragédias iminentes, a catalogação de crimes e de violências aterradoras, respondem pela inquietação e pelo medo, que em todos os meios sociais penetram, com uma constante ameaça contra o ser e o seu grupo, levando-os à permanente ansiedade, que deflui das incertezas da vida. Passando de uma aparente segurança que era conhecida pelos padrões individualistas do século XIX, no apogeu da industrialização, para o período eletrônico, a robotização ameaça milhões de empregados que temem a perda de suas atividades remuneradas, ao tempo em que o coletivismo, igualando os homens nas aparências sociais, nos costumes e nos hábitos, alija os estímulos de luta, neles instalando a incerteza, a necessidade de encontrar-se sempre na expectativa de notícias funestas, desagradáveis, perturbadoras, esvaziados de idealismo e comprimidos no sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem iguais composturas, passando de uma para outra pauta de compromisso com a ansiedade crescente. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade nem individualidade. Tendo como modelo personalidades extravagantes, que ditam modas e comportamentos exóticos, ou liderado por ídolos da violência, como da astúcia dourada. O descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana. A ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física, em graves danos para a vida. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas a identificação das suas necessidades, mas, principalmente, da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a sua autoconfiança. Não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico.
A organização mais saudável durante um período desabilita-se em outro, assim como os melhores equipamentos orgânicos ou psíquicos sofrem natural desgaste e consumação, dando lugar às enfermidades e à morte, que também é um fenômeno da vida. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A análise cuidadosa da existência planetária e de suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica, sem um apego mórbido ao corpo nem o medo de perdê-lo. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida da qual ninguém se eximirá. Apegado aos conflitos da competição humana ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz, da perfeição. O pandemônio gerado pelo excesso de tecnologia e de conforto material nas chamadas classes superiores, com absoluta indiferença pela humanidade dos guetos e favelas, em promiscuidade assustadora, revela a falência da cultura e da ética, estribadas pelo imediatismo materialista, com o seu arrogante desprezo pelo espiritualismo. Certamente, ao fanatismo e proibição espiritualista de caráter medieval, que ocultavam as feridas morais dos homens sob o disfarce da hipocrisia, o surgimento avassalador da onda de cinismo materialista seria inevitável. No entanto, o abuso da falsa cultura desnaturada, que pretendeu solucionar os problemas humanos de profundidade, como reparava os desajustes das engrenagens das máquinas que construiu, resultou na correria alucinada para lugar nenhum e pela conquista das coisas mortas, incapazes de minimizar a saudade, de preencher a solidão, de acalmar a ansiedade, de evitar a dor, a doença e a morte. Magnatas, embora triunfantes, proíbem que se pronuncie o nome da morte diante deles. Capitães de monopólios recusam-se a sair à rua para evitarem contágio de enfermidades e alguns impõem para viver ambientes asepsiados, tentando driblar o processo de degeneração celular. Ases da beleza cercam-se de jovens, receando a velhice, e utilizam-se de estimulantes para preservarem o corpo, aplicando-lhe massagens, exercícios, cirurgias plásticas, musculação, e não obstante, acompanham a degeneração física e mental, ansiosos, desventurados, propalando-se que as conquistas morais fazem parte das instituições vencidas, como o matrimônio, a família, o lar. Os apaniguados da loucura creem que aplicam na velha doença das proibições passadas uma terapêutica ideal, e esquecem-se que o exagero de medicamento utilizado em uma doença gera danos maiores do que aqueles que eram sofridos. A sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou da enfermidade antiga do homem, que ora se revela mais debilitado do que antes. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz, que baste ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente.